Obrigado, excelências. Gostaria de... Hoje está um pouquinho mais baixo o microfone. Tentar apoiar aqui para ficar melhor. Gostaria de iniciar prestando meus cumprimentos a vossas excelências. É sempre um prazer estar aqui nessa Câmara. Agradeço novamente o tempo disponibilizado por todos e pelo gabinete de todos ontem no despacho presencial relativo a esse processo, sempre extremamente diligentes e receptivos com os advogados em seus processos. Tem que se parabenizar e dar o mérito a esta Câmara. Estendo meus cumprimentos ao douto representante do Ministério Público, aos servidores aqui presentes, os colegas advogados online e aqui de forma presencial. É sempre um prazer revê-los aqui nessa Câmara. Pronto, perfeito. Obrigado. Excelências, existe uma parábola na Bíblia relativo ao joio e o trigo que cresciam juntos e ali existia um problema, existia uma situação de confusão entre ambos. É uma parábola conhecida, escrita em Mateus, e eu trago a reflexão da palavra do joio e do trigo para o presente processo, que envolve dois réus em situações distintas dentro de uma mesma batida. Eu vou falar em relação aos réus, em um deles como T, visto que é um menor de idade dentro do processo, visto mesmo que não seja um processo em sigilo, eu vou me referir a um deles como T, para preservar a imagem desse menor. De fato, como não represento, não sei se hoje já tem a maioridade, não tenho essa informação. Excelências, o crime aqui nessa apelação, os crimes que estão sendo discutidos, são crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O contexto fático dessa situação é o seguinte: ambos os réus estavam em uma residência, houve uma operação da delegacia de Caucaia. Nessa operação, o alvo para cumprir o mandado de prisão em processo distinto era o menor de nome T. Ele era o alvo ao qual tinha um mandado de prisão. No dia da ocorrência dessa batida, o recorrente André Luiz se encontrava no imóvel. No momento da prisão, foram encontrados os dois menores não, um menor e um maior, desse imóvel, junto com alguns materiais ilícitos que eu vou pontuar para vossas excelências conforme as folhas 23, que traz o termo de apreensão nesse processo. Houve maconha, 7 trouxinhas, totalizando 8 gramas, cocaína, uma única trouxinha, totalizando 4 gramas, uma balança de precisão, R$ 25, saquinhos plásticos, um caderno de anotações, um relógio e 2 celulares e um cartão de crédito em nome de um terceiro chamado Juan. Eu peço que observem, especificamente nesse ponto, o ponto do cartão de crédito, que na verdade é no nome da mesma pessoa que estaria na extração de dados do telefone do menor T. Quando se pega naquela extração, estaria o nome dessa mesma pessoa que tem o cartão de crédito, o que se leva a entender que, na verdade, essa casa era ocupada por outra pessoa. Qual é a história contada pelo recorrente aqui e trazida até a audiência de instrução quando ocorreu? O André Luiz conta que estava na casa desse T para passar a noite, pois tinha uma namorada de nome Jaina, que morava ali próximo, e ele passou o dia com ela, dormiu no T e iria para casa no dia posterior. Em audiência de instrução, essa versão foi confirmada. A namorada, a ex-namorada da época, foi até a audiência de instrução e confirmou essa versão. Então, basicamente, a história é essa: uma batida, duas pessoas diferentes, uma série de apreensões.
pretensões. O contexto fático é isso. Eu vou tentar aqui, Excelência, ser bem direto num ponto de discussão posterior, e para isso, normalmente diferente do que normalmente eu faço, de só pontuar os posicionamentos do Ministério Público no final, eu vou trazer logo aqui no início. Houve uma contrarrazão por parte do Ministério Público de primeiro grau, que discordou 100% das alegações da defesa, e houve uma segunda manifestação da Procuradoria aqui já em segundo grau. Não foi feito pelo doutor que hoje está aqui conosco, mas existe esse parecer. Então, eu vou tentar trazer aqui hoje na minha sustentação, visto que a gente já discorreu desses outros pontos controversos durante o despacho, eu vou falar somente dos pontos controversos aqui, pontuar o que tem de controvérsia no parecer da Procuradoria. No parecer da Procuradoria, houve algumas concordâncias. A primeira seria relativa à prescrição do crime de corrupção de menores. Quanto a isso, a Procuradoria se manifestou, pediu para trazer à ordem essa situação que tem que ser alegada a qualquer momento da prescrição do crime do 244. Isso é fato incontroverso entre as partes. O segundo ponto que o parecer da Procuradoria trouxe à nossa baila é a absolvição do delito do artigo 35, entendendo que o procurador concorda na ausência de indícios sobre a estabilidade e a permanência de relacionamento entre o menor e entre o recorrente aqui presente. O terceiro ponto já vai para a parte das penas, onde também no parecer ele concorda com o decote de duas das circunstâncias do artigo 59. A defesa trouxe outros pontos, posteriormente vai trazer a discussão aqui nessa sustentação. Mas de antemão a Procuradoria se manifestou concordando em retirar o que foi usado como argumento por parte do magistrado, o ACO, que foi relativo à culpabilidade e às circunstâncias. No mesmo sentido, também se manifestou em concordar com a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado nesse caso. Esses são os 4 pontos no qual a defesa e a Procuradoria, em sua manifestação nos autos, são incontroversos, não há discussão nesse ponto no presente momento. Então, eu vou me atentar aqui, Excelências, ao crime de tráfico de drogas nesse momento, que é o único crime a qual existe uma discordância, onde o Ministério Público, através da Procuradoria, entende que existem esses indícios suficientes para uma condenação, e a defesa, na verdade, entende que nem para o crime de tráfico existe. Para isso, Excelências, nós precisamos analisar o acervo probatório desse processo. Analisar prova a prova para saber o que foi que o magistrado levou em consideração no momento dessa decisão. E nós temos algumas provas. A primeira prova seria o depoimento do menor em fase de delegacia, onde ele diria, olha, a droga realmente é minha e a droga é do André, a gente já está vendendo há algum tempo. O problema dessa prova é ela não foi confirmada em sede de instrução, ele não foi ouvido posteriormente, foi uma alegação onde ele fez sozinho em sede de delegacia, a qual o entendimento da defesa fere o artigo 155 do CPP. Deveria haver a confirmação dessa prova em instrução. Não fechando os olhos aos entendimentos, claro, que essas provas deveriam e podem, o que foi o entendimento do caso até o momento, serem confirmadas por outros meios de prova. Não se fecha os olhos a esse entendimento, isso é um fato, entendemos. O que leva ao próximo ponto do acervo probatório, que são os depoimentos dos policiais. Na instrução, nós tivemos 2 depoimentos a qual foram ouvidos, 2 policiais. Uma policial que disse, não, de fato aconteceu dessa forma, o menor falou que a droga era deles dois e que estavam traficando. Esse foi o depoimento da policial. Relativo ao outro policial, a oitiva foi de forma diferente. Desde a delegacia, ele já trazia essa informação de que, na verdade, o André não foi encontrado com nada, de que não dava a entender que tinha participação da parte dele, de que realmente ele não teria indício de traficância relativo ao André. Então, nesse ponto, Excelências, a defesa entende que não é algo pequeno para se desconsiderar. A prova principal do tráfico, que seria a fala do menor, não pode ser confirmada em instrução pelo 155.
foi considerado por outras provas, seriam essas provas do depoimento dos policiais. Só que o depoimento dos policiais relativo a esse ponto, gênese na situação, foi conflitante. Eles não chegam a um consenso entre eles em si, o que geraria aí, no mínimo, uma dúvida. Se a gente for considerar o valor probatório da palavra dos dois, então a gente vai ter que considerar o que disse que não era e o que disse que era. Então, no mínimo, aí surgiria uma dúvida. O outro ponto seria a droga apreendida. No acervo probatório temos a droga apreendida, que foi um total de 14 gramas entre maconha e cocaína, na qual não foi encontrado com nenhum deles de fato. Inclusive, o policial já desde a delegacia deixa claro que o André sequer portava essa droga. Então, nesse ponto, a droga é uma pequena quantidade e não foi encontrada com o recorrente aqui. As outras provas são balança de precisão e sacos de Didi que foram usados para levar em consideração que seria uma questão de traficância. Não se fecha os olhos para a existência dessa prova, isso é um fato. Quais são as outras duas provas? E aí encerro o acervo probatório. O celular dos dois. Aí entra a questão que eu citei no início. Os dois celulares passaram por extração. O do André, ora recorrente, simplesmente foi encontrado uma única foto que estaria com uma arma, não se sabe se ele, se outra pessoa, qual o contexto dessa arma, se seria extraída de um grupo, baixada da internet, mas ele tinha essa arma nessa foto. Ponto. Diferentemente, foi a extração do telefone do menor, na qual, de fato, haviam conversas relativas à traficância, mas, de novo, nenhuma conversa com o André. De novo, uma conversa com outra pessoa, na qual, coincidentemente, é o nome que estava no cartão de crédito ao qual foi apreendido. O que se dava a entender, na verdade, ali, uma troca de informações relativa a valores, relativa a drogas, com essa pessoa do cartão. Com o André não foi encontrado nem no telefone dele, mesmo que não tivesse mensagem nenhuma. A do menor tinha todas as mensagens, e não tinha uma do André. Então, precisaríamos levar nesse momento, excelências, chegar a considerar se atingiu aqui o standard probatório. A gente precisaria aqui de uma certeza acima da dúvida razoável. E o que é que a gente tem de prova? A gente tem um depoimento de um menor que não foi confirmada a instrução, desacompanhado de advogado, mas que poderia ser confirmado por outras provas. Só que o problema vem justamente nas outras provas. A droga em pequena quantidade, do jeito que foi apreendida de fato e no contexto que foi, não consegue ser ligada ao André. Os depoimentos dos policiais são conflitantes, o que traria de novo, como falado, a questão do indúbio pro réu. Existe uma dúvida aqui no mínimo. A prova confirmatória cabal seria a palavra dos policiais, mas elas são conflitantes entre si. Então, nesses termos, a defesa entende em requerer aqui, excelência, a absolvição integral de todos os crimes, além do já emitido no parecer, também ao tráfico. Existe uma série de inconsistências relativo à fase da pena, na qual eu vou ser bem sucinto, o meu tempo já se encerra, já vamos aqui para os 14 minutos. Na primeira fase, isso a Procuradoria concordou, o magistrado usou intenso dolo e plena consciência da ilicitude como motivo para exasperar a pena, isso no parecer foi a favor da defesa, que não seria cabível. Ainda na primeira fase, no motivo do crime, e isso não cheguei a encontrar parecer da Procuradoria nesse sentido, seria relativo ao motivo de lucro fácil, o que a defesa entende que, na verdade, já é inerente ao tipo penal do tráfico. Você trafica para ter dinheiro, então não seria um motivo para exasperar a pena na fase do artigo 59. Ainda na primeira fase, relativo às circunstâncias, isso o parecer também traz concordando, teria usado o argumento que a casa deveria ser um local de segurança. Excelência, a casa é de cada um e, como bem sabemos, a maioria dos crimes de tráfico em si já é feita em residências. Existem vários HCs aqui sendo debatidos justamente a entrada nesses imóveis. Então, também entende a defesa que não seria o caso de ser levado em consideração para aumentar essa pena. Aqui leva também, ainda na fase da pena, a natureza da droga. Só que entendo que existe aqui a cocaína no presente caso, mas deve ser analisado de um ponto de vista proporcional. Temos aqui 14 gramas ao todo, uma única trouxinha.
R$ 25. Não tem um indício de extrema traficância aqui, de forma alguma. E também o tráfico privilegiado, na Por qual gentileza, já conclua que o tempo manifestei. encerrou. Eu agradeço, excelência. Acabei me estendendo. Obrigado.